Paulo, pode ir direto, a Ana já lançou para você. Pontual, preciso e impressionante, né? Você pensar que uma força militar tem a capacidade de decolar do Minnesota, sei lá, alguma coisa do tipo, e cruzar absolutamente meio mundo sem ser detectada, abastecido e depositar toneladas e toneladas de bombas que furam um bunker e penetram uma montanha e acertam um alvo que, segundo o J.D. Vance, do tamanho de uma geladeira, é algo absolutamente inacreditável. É uma coisa mesmo de videogame, de filme, né? E sem ser detectado. Então, absolutamente incrível. Eu tenho uma perspectiva interessante, porque quando Israel atacou o Irã na semana passada, eu estava dentro da Casa Branca, quando a notícia se tornou pública. Então, eu tinha passado o dia em reuniões lá dentro e eu, Ana, pude testemunhar um pouco disso, que nem as pessoas da Casa Branca, assessores direto do Trump, sabiam que aquele ataque, eu estou me referindo ao ataque de Israel, aconteceria. E aí eu passei a testemunhar uma coisa bastante interessante. Nesses últimos dias, eu estava em Washington na semana passada, e inclusive estou indo para Washington de novo amanhã. Quero até fazer um anúncio especial aqui no 4x4, que eu ainda não tornei uma informação pública, vou tornar aqui no programa, mas eu testemunhei muito essa divisão a qual vocês estão se referindo, esse debate muito interessante que tem acontecido dentro dos Estados Unidos, onde de um lado você tem as pessoas dentro do America First, né, da América Primeiro, que toleram uma política mais, digamos assim, intervencionista, e você tem um outro lado que é bem mais isolacionista. E é muito interessante porque a base eleitoral do presidente Trump foi majoritariamente contra este ataque, qualquer tipo de envolvimento americano neste conflito. Você pega, por exemplo, expoentes muito próximos ao presidente Donald Trump, como, por exemplo, o Tucker Carlson, né, que é talvez o maior âncora de televisão aqui dos Estados Unidos, uma pessoa que sempre foi muito focada nesse ambiente, nesse movimento nacional populista, do qual o Donald Trump faz parte, e outro que se posicionou de forma radicalmente contra foi o Steve Bannon, que é simplesmente o paridor de toda a estratégia do movimento nacional populista que deu origem ao Donald Trump, e que depois deu origem ao presidente Bolsonaro e a outros no mundo inteiro. Estes dois se colocaram radicalmente contra esse tipo de conflito. E eu acho que eles fazem pontos interessantes. Um dos pontos interessantes que eles fazem, que tem a ver até com o que a Ana estava falando agora há pouco, é que nós não temos, de fato, certeza de que o Irã estava se aproximando, estava tão próximo assim de ter armas nucleares, um programa nuclear efetivo. Eu digo isso porque em primeiro lugar, porque nós somos cachorro mordido por cobra que tem medo de linguiça. Nós passamos alguns anos ouvindo que o Saddam Hussein estava muito próximo de ter armas de destruição em massa, com a justificativa muito parecida com o que a Ana estava falando aqui, de por que o Saddam Hussein não deixava os inspetores da ONU chegarem dentro do Iraque e fazer as inspeções se ele não tinha armas de destruição em massa, e no final das contas, hoje eu acho que quase a totalidade dos americanos consideram que a guerra do Iraque foi um tremendo de um erro, né? Não foram encontradas armas de destruição em massa, descobriram que havia um tremendo plano de um deep state para que aquilo acontecesse e que o objetivo final ali era uma mudança de regime. Se você pegar os vídeos antigos do Bibi Netanyahu, eu não sei se o pessoal da produção conseguiu separar, eu mandei um para eles, onde você pega o Bibi Netanyahu na década de 90 dizendo que o Irã estava muito próximo de ter armas nucleares. Tá no ponto, e aí isso, você entra... Se você quiser chamar, Paulo, já tá no ponto o vídeo. Pode botar aí para a audiência. E eu nem estou dizendo que eu concordo com isso, mas eu acho um ponto interessante a ser feito. Então vamos ver o vídeo, depois você complementa. Vamos lá. If not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months. They have the wherewithal, the stored up, preserved knowledge to make a bomb very quickly.
if they wanted to do it. Iran is so dangerous. Weeks away from having the fissile material for an entire arsenal of nuclear bombs. They're very close. They're 6 months away from being about 90% of having the enriched uranium for an atom bomb. Iran is gearing up to produce 25 bombs, atomic bombs a year, 250 bombs in a decade. Ladies and gentlemen, time is running out. Iran will be capable of producing alone, without importing anything, nuclear bombs within 3 to 5 years. Bom, em 3 anos, então, segundo o Bibi Netanyahu, em 1995, o Irã estaria produzindo bombas nucleares. Isso não pode deixar de me lembrar um pouco as previsões do Al Gore de que o mundo estaria debaixo d'água se nós não fizéssemos alguma coisa de acordo com as mudanças climáticas. Eu estou dizendo tudo isso não porque eu concorde, mas porque eu digo que há um argumento muito forte sendo feito nessa direção. Os interesses americanos não são necessariamente os mesmos interesses de Israel. O Bibi Netanyahu tem, a agenda dele é uma mudança de regime, e eu vi que tem um tweet do Trump falando sobre mudança de regime também aí na agulha, mas é uma mudança de regime no Irã. E toda a base da política da América primeiro a América não vai entrar mais em longas guerras, a América não vai mais entrar numa política que se chama de intervencionista em outros países. E depois do ataque de ontem, me parece que a intenção do Trump é parar por aí, mas se o Irã fecha, como você colocou, Lacombe, o Estreito de Hormuz, e os Estados Unidos têm que mandar, por exemplo, um carrier group para proteger o Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz não é controlado pelo Irã, mas o Irã consegue ter mísseis de ataque do Estreito de Hormuz que são muito difíceis de serem parados e que podem saturar as defesas até de um poderoso grupo de porta-aviões, com porta-aviões americano. E aí você tem o problema de um afundamento e uma tropa, de um porta-aviões americano ou de um destroyer americano e uma escalada do conflito para algo que nós não sabemos onde vai terminar. Então há um argumento a ser feito nesse sentido. E o Trump fica no meio de a sua base popular, que eu volto a dizer, é contra a entrada dos Estados Unidos em qualquer tipo de novo conflito global, é uma promessa de campanha do Trump, e de um outro lado, a base financeira, porque há 3 lobbies poderosíssimos favoráveis à entrada do conflito. O primeiro, o lobby de Israel, o AIPAC, a organização de lobby de Israel nos Estados Unidos, financia 2/3 dos congressistas dos Estados Unidos. Isso é algo que eu tenho testemunhado, que é algo muito, muito poderoso. Por outro lado, além do lobby dessas pessoas, você tem todo o lobby sunita da Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, que enche também a campanha e os arredores do Trump de dinheiro. E, obviamente, o lobby da indústria bélica. Então, eu tenho olhado esse conflito com um certo grau de ceticismo, de uma pessoa que foi enganada, talvez dentro do 11 de setembro, não tenho certeza hoje de que o 11 de setembro foi exatamente o que eu achei que fosse, e tenho absoluta certeza de que a guerra ao Iraque não foi o que me diziam que era, e que nós fomos enganados por agentes do Deep State que tinham uma agenda diferente da nossa. Deixa eu só pegar um gancho. Vamos lá. Para variar. Bem rápido, só para lembrar uma coisa, né? O Trump está convencido de que uma das tentativas de assassinato dele foi do Irã. Isso é um ponto a ser levado em conta. O outro é que resumir tudo ao Deep State ou a lobby não me parece fair, né, justo. Existe uma questão ali do financiamento do terrorismo na região, dos Houthis, do Hamas e do Hezbollah, né, que é o Irã que banca. Então, de novo, né, é o fator que mais estabiliza a região do Oriente Médio, são os ayatolás xiitas que representam essa ameaça. Eu acho que é um ponto que o Paulo traz... Mas se tirar e botar Saddam Hussein na tua frase, estamos em 2003. O Saddam Hussein tinha arma química e usava, né? Não tinha, talvez, arma de destruição em massa que não nem em 2003. Agora, vamos lembrar só de uma coisa também. O Tucker Carlson, que você mencionou de forma talvez até um pouco positiva, ele anda muito estranho. Ele, desde aquela entrevista com Putin, ele virou praticamente um agente russo.
Ele é um cara que elogia a Rússia em detrimento aos Estados Unidos. Eu acho que ele perdeu uma credibilidade nessa história toda. O Steve Bannon sempre foi esquisitão. Agora, o Tucker Carlson tá fora da casinha. Eu olho hoje para ele, desconfio que ele seja agente russo, nesse nível, assim. Mas o argumento continua válido. Só acho que resumir tudo a forças financeiras não é justo com a necessidade de clareza moral que o Ocidente precisa ter nesse momento para defender, inclusive, Israel. Israel tem o direito de ser defendido e de se defender. Ana. Bom, as minhas considerações, o Consta tocou num ponto que, para mim, é o ponto crucial, que é o financiamento e o patrocínio do terrorismo hoje no mundo. Ontem o Trump, inclusive, falou no discurso dele, nós estamos diante do patrocinador número 1, patrocinador estatal, ele até usou essa frase, state sponsor, do terrorismo no mundo. É exatamente o Irã. Não é questão apenas de armas nucleares no Irã, mas esse patrocínio estatal em relação a várias células e terrorismo por procuração que são financiados exatamente pelo Irã. Em relação à comparação ao Iraque, eu acho que nós precisamos trazer um outro contexto também. Nada foi comprovado, mas foi noticiado na época e é até hoje pela CNN, pelo Los Angeles Times. Congressistas republicanos também falaram sobre isso, que é o que aconteceu no Iraque, a invasão do Iraque pelo George W. Bush, como também um ponto de vingança pessoal, já que em 1993 a inteligência iraquiana seria responsável pela tentativa de assassinato do pai do George W. Bush, o ex-presidente também, George Bush. Então, pegou esse lado também, muita gente acha, inclusive congressistas republicanos da época desconfiaram disso. Mas tem um outro ponto. Bom, mas a inteligência também alimentou George W. Bush, ou a inteligência foi solicitada por George W. Bush, já que nós estamos falando de um deep state pesado em Washington que garantiu que o Iraque tinha armamento nuclear. A diferença que eu vejo hoje é que o Trump já entendeu, principalmente vindo de alguns pontos trágicos do primeiro mandato, ele entendeu o que faz uma inteligência corrompida. Por isso que ele colocou as pessoas que o Paulo conhece muito bem, inclusive, na área da inteligência nos Estados Unidos, porque ele precisa de informações e pessoas leais à sua agenda de campanha. Só queria colocar essas duas considerações, porque embora eu entenda que as pessoas têm medo de que nós estamos num Iraque 2.0, eu acho que a própria tecnologia de 2003 para cá hoje permite que os americanos não mandem boots on the ground, soldados, como aconteceu no Iraque em 2003. Não tem como. Não tem como. Não, do ponto de vista militar... Não vai acontecer. Jamais. Não. Mas se a guerra escalar, não tem como não acabar nesse ponto. É absolutamente impossível. Às vezes as pessoas têm essa percepção de que a gente joga guerra de videogame, etc, que a tecnologia é muito boa, mas do ponto de vista militar, toda guerra que escala até o limite, escala até o limite do boots on the ground. Não tem como. É impossível não chegar a esse tempo. Então, eu acho que há um bom... Vejam, gente, eu estou falando aqui de uma divisão onde eu efetivamente estou em cima do muro aqui, porque eu não tenho uma opinião formada. Eu mostrei um vídeo onde tinha na década de 90, o Bibi Netanyahu, que há poucos meses... Eles estão mais perto ou mais longe disso? Com o dinheiro do Obama? Com tudo? Eu acredito que talvez mais perto, Rodrigo, e eu não estou dizendo que não aconteceu, mas nós temos, a Ana citou bem aqui agora, o Trump mudou o pessoal de inteligência, colocou a Tulsi Gabbard comandando todas as agências de inteligência, e a Tulsi Gabbard dizia 3 meses atrás, no Congresso dos Estados Unidos, que a informação é de que o Irã não estava perto de ter um programa nuclear. Mas ela disse que foi tirado de contexto. A frase Mas dela. Ela disse, eu vi o vídeo inteiro. E o Radcliffe já passa outra informação para o Trump.
Então, claro, como é que fica? mas ela toma uma chamada e aí muda de posição. O que eu quero dizer, realmente não tem uma posição formada, gente. Só estou tentando transmitir ao espectador a divisão que existe dentro dos Estados Unidos, dentro da direita americana, sobre esse tema. Porque eu digo que eu não tenho uma posição, mas o meu instinto é um instinto muito parecido com o de vocês. É um instinto de falar assim, pô, destrói o programa nuclear do Irã e vambora, vida que segue. Eu só estou dizendo que hoje todos nós, temos que ter uma posição muito mais cética em relação às informações que vêm da mídia e da comunidade de inteligência do que nós tínhamos antes. Porque esses caras já nos enganaram antes. Já nos enganaram e isso custou $1 trilhão. Eu entendo esse ponto, mas eu posso ser cética em relação às informações sobre armamento nuclear e ser completamente segura do financiamento do terrorismo que vem do Irã. Isso é fato. Mas eu queria falar justifica a Síria, isso justifica a Síria, isso justifica o Iraque, isso justifica o Afeganistão. Essa é a justificativa dos intervencionistas há 40 anos na política externa americana. Esses caras, toda a tese do Bush da guerra ao terror é essa. O mundo precisa de um xerife. Chama-se Pax Americana. Aí você está dentro da John Bolton e dos intervencionistas, que é o que pode chamar de neocon. Não, tudo bem. Mas peraí, gente. É a posição neocon. Mas Irã, é o contrário do que o Trump representa. O Irã, com arma nuclear ou sem, é um país que financia terrorismo, é um país que representa, num grau alto, perigo. Quanto a isso, acho que não há a menor dúvida. Claro, o discurso do Netanyahu, e para quem as legendas estavam em inglês, ele estava falando em inglês, acho que o vídeo mais antigo era de 95, se não me engano, ele o tempo inteiro dizendo o Irã está a ponto de ter uma bomba nuclear, o Irã está há 6 meses de ter uma bomba nuclear, isso pode ser para o próximo ano, então vários momentos. É um discurso que serve não só a Israel para combater um financiador do terrorismo, como serve também para o Irã, de certa forma, porque ele gosta de parecer uma ameaça. Inclusive, não sei se vocês viram que o Irã já está dizendo que todo o estoque dele de urânio altamente enriquecido foi salvo. Foi retirado das instalações nucleares e levado para outro lugar e que não teria sido destruído. Então, eu acho que o discurso serve para os dois. Né? Se o programa... Eu, pessoalmente, não acredito que o interesse do Irã fosse outro que não ter bombas nucleares. Né? Não acredito verdadeiramente nisso. Agora, que o discurso serve tanto para Israel, né, para combater alguém que o incomoda terrivelmente, porque financia, como disse Constantino, todos os grupos terroristas, serve também para o Irã, porque ele se mantém ali como uma ameaça para todo mundo, e ele gosta disso e serve aos seus interesses. Um outro ponto importante aqui, que a gente fala muito do Bibi Netanyahu, que aí dá ensejo à imprensa chamar de extrema-direita, a turma de Israel da direita. Não há controvérsia em Israel quanto a isso. Não é algo polêmico. A oposição está com Netanyahu. Então, de novo, Israel sabe que tem que se defender, e tem direito de se defender, e vai se defender, vai fazer a coisa certa. E agora contou com a ajuda do Trump para um ataque, a princípio, cirúrgico e fatal, talvez para o regime. E veja, não sei se precisa ter boots on the ground não, Paulo. Às vezes pode ter revolução popular. O Shah está se manifestando já, o povo iraniano não quer saber desse regime. Como é que está indo para a Síria esse assunto? Como é que está indo para o Iraque esse assunto? Como é que está indo para o Afeganistão esse assunto? Mas como é que funcionou você também? Você conhece o Nassim Taleb. Você leu o Nassim Taleb, eu sei que você leu. E como é que funcionou para Chamberlain o pacto de Munique com Hitler? Os pacifistas falando, vamos deixar. É a mudança de regime. Quando você desestabiliza regimes já estabilizados na região, você não sabe o que vem por aí. Enfim, eu não quis causar essa confusão. Na verdade, quis causar um pouquinho de confusão. Mas estamos conversando. É ótimo, Paulo. Pelo amor de Deus, não tem problema nenhum. Né? É bom que haja porque não é nem o meu ponto de vista. Eu só trouxe aqui o que é a discussão política que está em curso dentro dos Estados Unidos e que eu acho bacana, eu acho boa para a democracia. Deixa eu ler alguns superchats antes de retomar. Eu posso só fazer uma pergunta para você, claro. Lacombe? Porque você Diga. Aqui como nosso especialista no grupo, mas você não acha que no final das contas, estranho que os mísseis do Irã matam muito pouco quando acertam Israel? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Uma mortezinha aqui, outra ali. Eu tô rindo para não chorar. Eu tô rindo para não chorar.
Aliás, 40 a feridos Eliane... aqui, 23 feridos ali. Mortezinha. Só uma O Franco mortezinha. tem aí as problema- mensagens. Que ela pediu e o problema desculpas, foi- mas só depois da repercussão muito negativa. E o problema era o Bolsonaro, com as declarações né, ruins que ele fazia quanto à Covid, mas chamar de mortezinha. É o mesmo comportamento. Eu até tentei descobrir qual foi o comentarista da Globo News, que a gente vai falar desse assunto, que fez um comentário muito parecido, muito similar, muito semelhante em relação às operações policiais. Né? Mas por que nas operações policiais só morre bandido? Não morre um policial? Como é o mesmo pensamento, o mesmo pensamento.